Deus acima de tudo e o Brasil acima de todos. Incrível isso, né? Esse é o nosso atual slogan do nosso atual governo. E para muitos, e para nós, para você, pode ser confortante, assim, né? Saber que Deus está acima de tudo e o Brasil acima de todos. Não vou fazer uma crítica política, é uma mensagem hoje. Mas o que eu quero abordar é o nome do Deus. Que Deus é esse? Atualmente nós estamos sendo governados sobre esse slogan, Deus acima de tudo e o Brasil acima de todos. Eu gostaria que você pensasse, quem é esse Deus do nosso slogan? Qual o nome desse Deus? Qual o princípio desse Deus? Afinal, a gente está sendo governado por esse Deus. Ele está acima de tudo. Então, quer dizer, ele é o Deus, esse Deus que é citado no nosso slogan, ele está acima de mim e de você. Então, eu fico um pouco preocupado o nome desse Deus. Você já pensou que em algum momento da sua vida você criou um Deus também? Um Deus que pode ter sido um pouco conivente com alguns desvios que você cometeu e nada conivente com os desvios do seu amiguinho. Será que você em algum momento da vida já criou um Deus que era justo com você e injusto com o seu amiguinho, com o seu irmão? Eu tenho muito medo toda vez que eu escuto a palavra Deus. Porque Deus, sem nome, sem endereço, sem uma história, é mais um Deus. E a história do mundo mostra que várias pessoas já quiseram ser Deus. Até a história do mundo tem você e tem a mim, que também já em algum momento ou criou um Deus ou quis ser Deus. E isso gera algumas histórias ruins que a gente tem. A gente tem o Império Romano, onde os seus imperadores eram Deus, e esses imperadores cometiam atrocidades, mandavam matar, existia muita pobreza durante o Império Romano, existia muita morte, existia muito desvio. O Império Romano não era nada pouco justo e o imperador era um deus. Ele deveria ser adorado, ele deveria ser seguido, ele deveria ser venerado. Quem você segue? Qual o nome do seu Deus? Você já parou para pensar nisso? Porque tudo que não tem nome assim, não tem um pouco de história, ele pode ser criado a partir dele, a partir dos seus ideais. E isso tende a sempre causar grandes estragos na humanidade, na família, nas amizades, nas relações de trabalho, porque um Deus sem nome é você. Para mim, o slogan muitas vezes das nossas vidas pode ser Deus acima de tudo e eu acima de todos, até porque eu sou o Deus. E olha o que algumas pessoas dizem sobre Deus, sobre o que Deus fez, o que Deus faz. Deus mandou fazer. E compara com um Deus da Bíblia, o que a Bíblia conta. Aí você começa a ter um pouquinho de... Você começa a rolar uma certa comparação. Então, vamos fazer uma comparação com o nosso atual país. Deus acima de tudo e o Brasil acima de todos. O Deus que você acredita, qual a relação que ele tem com a corrupção? O Deus que você acredita, qual a relação que ele tem com o cuidado do meio ambiente? O Deus que você acredita, qual a relação que ele tem com a fome, com a miséria, com a desigualdade? Se o Deus que você acredita
fosse o Deus do nosso país, que eu acho que isso é uma grande bobagem, que o nosso país não tem que ter um Deus. Quem tem que ter um Deus é você e eu. Essa desigualdade aconteceria, o nosso meio ambiente estaria sendo explorado dessa forma. Deus acima de tudo. Que Deus é esse? Qual o seu Deus? Qual o nome que você dá ao seu Deus? Ele foi criado por você? Ele foi criado por pela igreja que você vive ou que você frequenta? Ou ele tem a sua própria história e ele não foi criado pelas mãos do homem? Já parou para pensar nisso? O que eu acho muito interessante é que a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, toda vez que alguém fazia menção de Deus, eles davam a esse Deus uma referência. Então, você pode ler na Bíblia que em diversos momentos aparece, o Deus de Davi, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus do profeta tal, o Deus do profeta tal. E durante muito tempo eu não entendia. Eu falava, mas existem vários deuses. E aí depois eu fui começar a entender que todo esse Deus que cada um relacionava, ele era o mesmo Deus. E esse Deus tinha um nome. Ele era o Deus de Davi. Ele era o Deus de Isaac. Ele era o Deus de Jacó. E esse Deus, ele sempre trazia consigo a sua história, tudo o que ele fez, tudo o que ele deixou de fazer, as formas com que ele agiu. Ele era um Deus que tinha uma biografia. Ele era um Deus que tinha um histórico. Ele não era um Deus criado do nada. Ele era um Deus que criou Adão e Eva. Ele era um Deus que se relacionava com o seu povo e que foi escrevendo, e a sua história é escrita através do povo. Então, por isso que eu tenho muito medo de um Deus sem nome. Um Deus, Deus. Porque um Deus pode ser eu, pode ser você. Que Deus você segue? Quando você fala Deus, você se remete a alguém? Quando você fala, eu sigo a Deus. Esse Deus tem uma história, tem uma biografia? Ou esse Deus é uma invenção sua para satisfazer? Eu gostaria de ler com vocês João 14, de 6 a 7. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e também a vida. Ninguém chega ao Pai sem mim. Se vocês me conhecessem, de fato, conheceriam o Pai também. De agora em diante, vocês o conhecem, porque já o viram. O que eu acho sensacional em Jesus, e por isso que ele foi morto também, porque ele diz, eu sou Deus. Vocês estão vendo a Deus toda vez que vocês veem a mim. E Jesus tem a sua biografia. O nosso Deus, ele é vivo ao ponto de ter estado conosco e ter cumprido a sua vida aqui na terra através do seu Filho. Ele deixou a sua biografia. Então, se um dia você ouvir alguém falar assim, de Deus, pergunte para ele quem é Deus. Porque se uma vez você fizer uma comparação de Deus, e esse Deus for o Jesus, o Cristo, ele tem muita história. Ele tem a sua história contada na Bíblia, ele tem a sua história contada na minha e na sua vida, e ele não deixa brechas para que injustiças ocorram, para que a gente seja conivente com o roubo, com a fome. Quando a gente fala de Deus e o nome desse Deus é Jesus, o Cristo, a gente não tem espaço para a nossa vaidade, a gente não tem espaço para a nossa vontade. Existe uma história, existe uma pessoa, existe um Salvador, existe um Libertador, que nunca será conivente com as minhas mentiras ou com a minha forma de enxergar o mundo. Ele enxergou o mundo, ele esteve conosco aqui, e ele fez cumprir o que o Deus vivo quis que fosse cumprido. Nós conhecemos Deus. O nome dele é Jesus Cristo.
E se Ele estiver acima de tudo e acima de todos, com certeza a fome não haverá, a injustiça não haverá, as guerras não haverá, a violência não haverá. Enquanto Deus, o Cristo, não for o nosso Deus, as coisas ruins vão continuar acontecendo. Mas se em algum momento alguma pessoa te disser que Deus está acima de tudo, e esse Deus for Jesus, no mínimo você vai ter uma referência, uma grande referência de um Deus. Mas se as pessoas disserem para você Deus acima de tudo, e esse Deus não tiver nome, tome cuidado, porque esse Deus é muito mais humano do que você pensa, e ele está sujeito a algumas vaidades da pessoa, a algumas formas de pensar da pessoa. O Deus que eu creio e que está acima de tudo é Jesus, o Cristo. Mas ele só pode estar acima de quem se prostrar diante dele e falar: comande a minha vida, seja o Deus da minha vida. Então eu te convido, se você quiser, convide a Cristo, o Deus vivo, a ser o Deus da sua vida e que ele possa estar acima de tudo. Você vai continuar errando um pouco não, bastante, mas eu tenho certeza que você estará em boas mãos, que você possa repousar sobre o Deus vivo que está acima de tudo. Um abraço, tchau, tchau.